Você deve ter visto a notícia que saiu recentemente. Akira terá um anime, e o autor estará no envolvimento da produção. Logo após foi anunciado um novo filme dirigido por Katsuhiro Otomo, autor de Akira. O filme se chamará Orbital Era e se passará numa colônia humana no espaço. Parece que as dádivas de Otomo não pararam por aí, pois também foi anunciado que ele e Mamoru Oshii, diretor de Ghost in the Shell, foram convidados para serem jurados na Academia do Oscar. Otomo é conhecido mundialmente por Akira, e foi nessa obra que ele demonstrou entender muito bem sobre a cultura jovem da sua época e retratá-la como uma crítica. Todavia, Otomo não é só Akira, e ele nunca foi só um mangaka. Akira nunca foi apenas uma obra que fala sobre a cultura jovem. Otomo tem qualidade como um artista de mangá, mas ele se destacou ao longo da sua vida pela sua qualidade como diretor. E foi nessa indústria que ele esteve envolvido em todos os anos da sua vida profissional. Não à toa, ele é um dos poucos autores de mangá que pôde fazer o roteiro e a direção da sua adaptação. Sim, amigo, Akira foi dirigido pelo seu próprio criador. Isso não é surpresa para quem conhece a carreira do diretor, onde ele já teve projetos próprios, mas se destacou em outras diversas produções. Destaca o seu papel como roteirista em Metrópolis, não pela qualidade do roteiro do filme, mas pela equipe de produção que está ali. Ele dividiu o staff com lendas da indústria dos animes até então, se destacando aí o diretor Rintaro, que foi um dos pais da animação japonesa e um dos responsáveis por continuá-la como uma produção rentável na televisão. Contudo, eu acredito que Otomo sempre foi a sombra da sua grande obra, Akira, e nunca mais pôde ter o alcance que seu mangá um dia teve. Akira não é apenas uma obra sobre jovens estilosos em motos grandiosas e sendo dos donos de si mesmos. Algo que era o desejo interno de todos os jovens naquela época e era muito aclamado pela cultura do rock nos anos 80 e 90. Acima disso, Akira é uma crítica social, falando do Japão pacifista pós-guerra e o quanto esse novo Japão consome a cultura ocidental de forma selvagem. Otomo nasceu em 1954 e viu tropas americanas em seu país. Seus pais provavelmente sentiram o horror da guerra e não deveriam nutrir o sentimento mais caloroso pelos americanos. Ele não está sozinho, existe toda uma escola de diretores que criticam essa posição cômoda da sociedade japonesa do pós-guerra. Mamoru Oshii mostra isso em Ji-Hou, A Brigada dos Lobos. Miyazaki mostra isso em Vidas ao Vento de forma sutil, é verdade, mas ele sempre foi um forte crítico dos americanos na sua vida pública. Lembramos que Miyazaki não recebeu o Oscar de A Viagem de Chihiro em 2004 porque havia feito uma promessa para si mesmo, a promessa de nunca pisar em solo americano. Sabemos que posteriormente ele voltou atrás e foi até os Estados Unidos, mas isso mostra que esses diretores que nasceram no final da guerra ou alguns anos após são afiados em criticar o modelo cultural estadunidense. Em Akira, o excesso de marcas sendo mostradas e as diversas pessoas consumindo o capital e a cultura americana não são bem uma homenagem, são uma crítica. Para Otomo, os japoneses estavam endeusando a cultura dos seus vencedores, a cultura de quem bombardeou o país com bombas atômicas, de quem mantém até hoje tropas em seu território. O modo de vida americano estaria infiltrado na sociedade japonesa que há pouco estava fechada, mas ficou exposta após a guerra. Não quero discutir exatamente o ponto de Otomo. Hoje, essa sua crítica histórica e social pode se confundir com discursos xenofobistas, ainda mais com um crescente aumento dos grupos anti-imigração e globalização no Japão. Discordar da crítica do diretor não significa que não podemos apreciá-la, caso esse seja o seu caso. Otomo não fez essas críticas em 2019, com um mundo conectado e progressista. Ele fez como alguém que nasceu na geração da guerra, mas teve como protagonista cultural o país que derrotou o seu. Sua crítica é válida e apreciável, mas ela pareceu enterrada, pois Akira não foi entendido no ocidente dessa forma, e já era quase uma lei universal que a obra tinha tudo o que gostávamos porque era uma homenagem, não uma crítica. Até que enfim, tivemos o anúncio do anime. E isso pode ser uma nova chance para Otomo se expor. Agora, sobre o mundo globalizado, com o Japão se expandindo aos poucos no seu poderio militar, expandindo suas intenções de alterar sua constituição pacifista para uma constituição bem mais ostensiva. Não é segredo que Abe Shinzo, primeiro-ministro do Japão, busca novamente deixar o seu país como protagonista militar na Ásia. Recentemente, ele comprou os caças F-35 dos americanos e já deu vários sinais de que não seria como seus antecessores. Apesar de consumir os produtos americanos e sua cultura com vontade,
os japoneses ainda são muito isolados na sua própria cultura e ainda não se sabe como o país reagirá com a onda de imigrantes que tendem a ir para lá. Com a população cada vez mais envelhecida, com os jovens se suicidando e com baixos índices de natalidade, o governo japonês busca cada vez mais trazer imigrantes, algo que não é muito bem visto, até mesmo dentro do partido de Abe Shinzo. Fora dada a oportunidade para Otomo se provar para o mundo como um grande diretor e para reconfigurar sua crítica em Akira. Ele impactará novamente os japoneses como impactou? Está na mão do diretor, a pessoa que concebeu essa obra, responder. O anúncio é oportuno. Com os rumores sobre o filme americano em live action se tornando cada vez mais frequentes, não duvido que a volta do anime está relacionada a isso. Talvez a produtora americana do live action tenha pagado pela nova produção em anime. Afinal, elas investem 300 milhões de dólares em marketing, então podem muito bem investir 10 no anime que deixará a obra na boca das pessoas novamente. Vale lembrar que o anime sairá pela Sunrise, estúdio de anime que conversa bastante com os estúdios de filmes ocidentais, tanto que ela já disse estar por dentro da produção do seu live action americano de Gundam. Outra possibilidade é que foi uma decisão isolada dos produtores da Sunrise. Prevendo que logo sairá um filme blockbuster sobre a obra, o anime poderia surfar na onda de sucesso do nome da marca. A primeira possibilidade me parece mais provável, principalmente se a olharmos com as notícias do convite da Academia do Oscar e o projeto solo do filme de Otomo. Talvez ele esteja sendo visado em Hollywood e conseguiu oportunidades para se provar novamente. De qualquer forma, teremos um anime de Akira e estou muito feliz com isso. E você? O que achou da volta de Akira? Independente da sua opinião, deixe um joinha nesse vídeo antes de comentar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!